Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de contabilidade financeira. Hoje nós vamos tratar de prazo médio e taxa média. Lembrando que ainda estamos considerando a capitalização simples, ok? Vamos iniciar entendendo por que é útil, qual a necessidade de nós conhecermos uma taxa média e um prazo médio. Vamos supor um contexto onde nós, ou a empresa, tenha R$100 mil disponível para investimento. E nós podemos fazer opção tanto pela aplicação individual única desse montante de 100 mil, ou nós ainda podemos selecionar títulos e fazer o que a gente chama de diversificar a carteira, aplicando a taxas diferentes e por prazos diferentes. E para que nós tenhamos conhecimento, possamos fazer análises desse contexto como um todo, nós podemos identificar uma taxa única, na qual nós poderíamos aplicar todo o montante e nos renderia a mesma quantidade, o mesmo valor final com relação a essas aplicações individuais, bem como nós também podemos identificar um prazo que, se nós aplicássemos de maneira única esse capital, o valor do juro, o valor do rendimento seria equivalente, ok? Então vamos começar aqui com a taxa média. Nós temos 3 contextos onde nós conseguimos aí identificar a taxa média, ou formas como nós podemos calcular essa taxa média, e nós precisamos considerar algumas informações iniciais. A primeira delas diz respeito aí a um cenário onde nós temos o mesmo capital empregado para cada um dos títulos e o mesmo prazo. Então, a única coisa que vai diferir dessas aplicações vai ser a própria taxa, Nesses casos, nós utilizamos uma média aritmética simples, Consideramos aí o somatório de cada uma das observações divididos pelo número total de elementos que compõem a amostra, Para o nosso contexto aqui financeiro, nós consideramos ali o I, como a nossa taxa, será o somatório de todas essas taxas, dividido pela quantidade de títulos que foi realizada a aplicação. Certo? Vamos para um exemplo para facilitar esse entendimento. Então, vamos considerar em um contexto onde nós temos 3 títulos, título A, título B, título C. O capital de cada uma é 10 mil, respectivamente, considerando o primeiro cenário que os capitais são iguais. Os prazos também são iguais, nós temos ali um prazo de 3 períodos para cada uma das aplicações. Portanto, nós fizemos uma média simples da taxa, tendo 2%, mais 3%, mais 4%, divididos por 3, que é a quantidade de títulos, e a gente chega aí no montante respectivo de uma taxa média para esse conjunto de aplicações de 3%. O próximo contexto aí é onde nós temos capital diferente e prazos iguais. Neste caso, nós já precisamos aplicar uma modalidade chamada média ponderada. Ela já não vai ser mais a média simples que nós aplicamos no exemplo anterior. Então, nós precisamos considerar aí um fator, a soma dos pesos dividido pelo peso, que no nosso caso vai ser o capital, o capital investido. Então, nós temos no nosso contexto capital, que multiplica a taxa do primeiro título, capital do segundo título vezes a taxa do segundo título, capital do terceiro título vezes a taxa do terceiro título. A gente soma os 3 e divide pelo total dos capitais investidos em cada um dos títulos. Do mesmo modo, vamos para um exemplo para que nós possamos visualizar de maneira numérica como se comportam esses títulos. Vamos lá. Nós permanecemos ali com os nossos 3 títulos, A, B e C, e agora nós temos os capitais diferentes. Então, nós temos ali 10 mil para o primeiro, 15 mil para o segundo, 20 mil para o terceiro. E nós precisamos fazer essa ponderação. Então, é justamente isso que nós abordamos aqui. 10 mil vezes a taxa, que é 2%, 15 mil vezes a taxa de 3%, 20 mil vezes a taxa de 4%. Na parte de baixo ali da nossa equação, nós temos o somatório do valor dos capitais que foram empregados nos investimentos. Chegamos nesse exemplo, então, a uma taxa ali de aproximadamente 3,22%. No terceiro cenário, onde nós temos capital diferente e prazo diferente, nós também empregamos a média ponderada e nós vamos considerar o tempo e o capital como fatores aí de ponderação para essa nossa equação. Então, considerando ali um exemplo semelhante aos que nós estávamos trabalhando, no entanto, agora com prazos diferentes. Temos ali
3, 8 e 12 períodos para cada um dos títulos, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Taxa vai multiplicar o prazo, vai multiplicar o capital. Nós temos esses fatores de ponderação aí envolvidos na nossa equação. Colocamos tudo isso na equação, nós vamos encontrar um montante referente aproximadamente 3,54% nessa taxa média, onde os prazos diferem e o valor do capital também difere. No prazo médio, os contextos são os mesmos, né? O que nós temos aqui? Vamos continuar com os nossos exemplos aqui para facilitar essa visualização. Retomamos ali capital igual e prazo igual, para que nós possamos fazer uma média simples apenas dos dias, né? No caso do nosso exemplo aqui. Então, somaremos o 20, o 25 e o 30 e vamos dividir também pela quantidade de títulos e assim nós vamos obter o prazo médio, se nós aplicássemos o nosso capital total ali, né, no caso de 30 mil, qual seria o prazo médio que ele teria que ficar aplicado a essa mesma taxa para que no final ele pudesse render a mesma quantidade de juros? Então, a interpretação que nós damos é essa. Quando nós passamos a abordar ali o segundo tópico, onde nós temos capital diferente e taxa igual, nós fazemos a ponderação também, utilizamos a média ponderada novamente. Então, nós vamos ter capital e prazo multiplicados, né, na parte superior, e na parte de baixo nós vamos empregar apenas o capital. Dessa forma, nós vamos obter ali um prazo de aproximadamente 27 dias, né? Com relação a dias, nós sempre optamos por arredondar para cima em questões de prazos. Utilizando a mesma regra da taxa, aqui no prazo não é diferente. Então, o prazo vai multiplicar a taxa, que multiplica o capital, para que nós tenhamos essa ponderação. Bom, é importante ressaltar aqui que é necessário essa ponderação. Embora nós estejamos buscando ou só a taxa média ou só o prazo médio, mas quando nós temos as outras informações que diferem entre esses títulos que foram aplicados, nós precisamos considerá-los como justamente esse fator de ponderação, porque valores diferentes vão ocasionar oscilações também em como esse título rende, em como esse título vai agregar juros durante o período de capitalização, ok? Nesse nosso último exemplo, temos, portanto, um prazo aí de aproximadamente 28 dias. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!